Olá pessoal, seja bem-vindo à nossa primeira videoaula sobre Python. E nessa videoaula nós iremos aprender alguns comandos simples da linguagem. Eu estou aqui nessa página aberta no www.python.org para vocês saberem onde fazer o download, no caso vocês vão clicar aqui. Algumas considerações. O Linux, por exemplo, que é o sistema operacional que eu estou usando no momento, ele já vem com o Python na própria instalação. No Windows vocês vão ter que instalar ele, certo? E é aquele procedimento, vocês baixam o arquivo, clicando aqui em download e prosseguindo de acordo com o sistema operacional de vocês, se é 64 bits ou 32 bits. Vocês escolhem a versão 2.7 para fazer um uso melhor, de acordo com as nossas videoaulas. Isso aqui é 2.7 e nós vamos começar agora. Ok. Depois de instalado, tem duas formas interessantes de se fazer no Windows. A primeira delas é igualmente no Linux, digitando Python no terminal. A outra forma é abrir um editor próprio do Python. Ou seja, esse editor próprio é um editor de texto comum que lhe permite fazer algo muito parecido aqui com o terminal, ou então você fazer um arquivo de texto mesmo seu, ou então você faz num editor de texto diferente, como o Sublime, como o Atom, ou qualquer um desses outros, NetBeans, Eclipse, e vocês podem ou executar pelos próprios editores de texto, se eles forem uma IDE, né, completa, ou então vocês podem digitar, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão procurar pelo diretório, digitar, quando achar, digitar Python, espaço e o nome do arquivo onde vocês digitaram o que vocês queriam fazer. Eu vou ensinar isso, não precisa ficar aturdido agora. Bom, nosso primeiro exemplo, nós vamos aqui digitar Python. No caso, eu abri o terminal do Linux. No caso, lá no Windows é o CMD. Python. Isso aqui, ele é o shell dele. E nesse shell, ele mostra algumas coisas, como por exemplo, a versão, né, do Python, algumas informações sobre copyright, etc. Ok? E qual vai ser o nosso primeiro comando de hoje? O primeiro comando de hoje é uma coisa muito simples, que é digitar algo no terminal, ou seja, fazer aparecer algo no terminal. Bom, no caso, eu vou fazer aparecer a palavra Oi. Bom, isso aqui que eu abri foi um shell com o comando Python. O shell é um lugar onde lhe permite que você escreva pequenos comandos para fazer alguns testes antes de escrever no seu código real. Então, para quem está iniciando, é muito interessante o shell, porque você não precisa se preocupar com compilar o seu código. Ou melhor dizendo, no caso do Python, é traduzir, fazer a tradução. Ou, vamos usar essa palavra, tradução, porque ele não é compilado, diferente de uma linguagem como C ou C++. Ele é interpretado. Isso, é interpretação. Então, no caso, vocês não vão precisar saber sobre arquivos e diretórios nesse primeiro momento, porque vocês vão digitar tudo no shell de comando, certo? Bom, o shell, toda vez que aparecer esses três sinais de maior que, é para vocês digitarem algo e logo abaixo, se for o caso, aparecer a resposta, certo? Então, nós digitamos algo no terminal, que foi Oi. Agora, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos declarar uma variável. Como se declara uma variável? Deste jeito. A igual a 2. Print A. Ok? Outra coisa que vocês devem estar se preocupando e não entendendo. Por que eu não utilizo ponto e vírgula, o tão famoso ponto e vírgula em linguagens como o C ou Java? Em Python não se usa ponto e vírgula. E como é que faz para separar, para saber onde termina algo? Eu vou explicar mais adiante, ainda nessa videoaula, como é que faz isso. Vocês vão entender, vão achar bem interessante. Poupa muito tempo fazendo isso e organiza perfeitamente o seu código. Então, lembrando que eu não preciso do ponto e vírgula. Ele sabe que esses dois comandos são dois comandos distintos um do outro, sem ser necessário usar o ponto e vírgula. A declaração de variável, você não precisa indicar o tipo, por exemplo. Em C vocês utilizariam int a
recebe 2, aí o ponto e vírgula. Então vocês precisariam dizer que o tipo é int, de inteiro, integer. Aqui no Python é diferente, vocês vão digitar apenas a igual a 2. Já vão logo aqui colocar print a, ok? Então agora nós vamos mostrar como é que vocês fazem para nós vamos criar agora uma função, e nessa função vocês vão ver como é que faz para como é que eu posso dizer? Dividir sem usar o ponto e vírgula, ok? Vocês não precisam entender agora como é que faz uma função. Eu vou explicar numa videoaula separada somente sobre funções. Bom, mas por enquanto vocês vão... lembrem que em algumas linguagens, eu acho que em Pascal, você tem que descrever, por exemplo, program. O algoritmo no Portugal, se não me falha a memória. Vocês precisam escrever algoritmo. Aqui vocês vão escrever def. Todas as vezes que vocês colocarem def, ou é uma função, ou me parece também é uma classe. Ou seja, uma palavra reservada. No caso aqui em específico, para designar uma função. Def. O nome da função, vamos dizer que a nossa função se chame... não, soma não. Eu não vou fazer nada. Vou só botar assim. Resultado. Ou seja, é uma função chamada resultado. Vocês vão abrir parênteses, né, para colocar o escopo. Abrir e fechar parênteses. E vocês vão colocar... O escopo não, perdão. Os argumentos. Entre parênteses. Esses dois pontos é para determinar que tudo que tiver abaixo disso aí faz parte da função, faz parte do escopo da função, certo? Ok, agora começa a parte mais interessante de Python. Por que ele é tão interessante assim, afinal de contas? A forma correta de se dividir um bloco, vamos dizer assim, um bloco, uma estrutura, uma linha, né, que é em C, vamos dizer assim, ou seja, delimitar um escopo, não é utilizando o ponto e vírgula. Por exemplo, para fazer uma função em C, vocês vai digitar o nome da função, ou melhor, o retorno dela, o nome da função, aí os argumentos entre parênteses, aí abre chave, fecha chave, e tudo que vocês querem vocês colocam dentro desse abre e fecha chave. É isso, abre e fecha chave. E tudo que vocês forem colocar lá dentro, vocês vão separar tudo por ponto e vírgula. Aqui não. Se eu digitei os dois pontos aqui em cima, significa que tudo que estiver embaixo é faz parte dessa função, ok? Mas tem um problema. Se vocês começarem a digitar alguma coisa aqui, por exemplo, return ou alguma coisa assim do tipo, isso vai dar erro. Por quê? É aqui que vem o grande segredo. Vocês têm que identar, ou seja, todas as vezes que você fizer um laço, ou um if, ou, no caso uma condição, né? Ou então uma função ou uma classe, vocês vão ter que identar obrigatoriamente. Se vocês não identarem, vai dar erro. Ok? Então, vamos digitar aqui print. Oi. O que eu quero dizer com indentação? Significa dizer que vocês vão ter que dar espaços. Exatamente. Depois dos dois pontos, quando vocês vierem para a próxima linha e quiserem fazer um comando no qual faz parte dessa função, vocês vão ter que dar espaço, senão irá dar erro. E qual é a recomendação no caso do Python? A recomendação é que vocês deem 4 espaços, ou seja, o botão de espaço mesmo do teclado, espaço, 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 4 vezes. Print oi, certo? Todas as vezes que vocês forem começar uma função no shell, ele irá aparecer esses 3 pontos, indicando que esse código faz parte desse código aqui de cima, ok? Porque para cada código separado se usa esse aqui. Quando o código faz parte de um outro, de algum ramo superior, esses 3 pontos, ok? Vamos dar o Enter. Ele vai continuar dando 3 pontos, então sem escrever nada, para terminar essa função, vocês apenas apertem Enter, ok? Se eu quisesse continuar escrevendo alguma coisa, eu escreveria outro print, eu daria Enter, viria para esses 3 pontos aqui, iria dar mais 4 espaços, ou seja, espaço, 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 ainda aqui nesses 3 pontos,
escreveria, por exemplo, print como está você. Ok? Como é que eu faço para chamar essa função? Opa, vamos lá. Resultado. Abre e fecha parênteses. Se tivesse argumento, eu colocaria os argumentos agora. Oi, viram só? Aprendemos agora como é que se indenta o código. Ou seja, todas as vezes que abrir uma função, uma classe, um laço, um if, ou seja, tudo que tiver precisar de continuação, eu vou fazer os 4 espaços, certo? Ou seja, eu vou indentar o código. Por isso que ele é muito legal em Python. Eu não preciso de chave, abrir chave nesse caso, né, em específico, para determinar um escopo de uma função. Não preciso colocar ponto e vírgula, apenas usar os 4 espaços. Se vocês utilizarem alguma ideia legal, uma própria ideia que vem com o Windows, ele já dá esses 4 espaços para você. Então você só vai digitando, é bem interessante. Você tem que tomar cuidado, porque se você errar um espaço, você colocar um espaço a mais, um espaço a menos, irá dar erro, muito provavelmente. Então, a parte legal disso é que se você estiver trabalhando em algum grande projeto que vai precisar de que você entenda seu código daqui a 2, 3 anos, você vai entender porque ele estará totalmente indentado. Ou então não funcionará, né, logo no começo. Ok? É obrigado a dar os 4 espaços? Não, não é obrigado. É somente uma recomendação. Vocês podem dar 3 espaços, 5 espaços, mas é muito legal sempre dar os 4 espaços para que outras pessoas da equipe também entendam. Vamos dizer que daqui a 4 anos, quem vai ver seu código não seja você, seja outra pessoa. Ok? Nós vamos aprender agora outras coisas também interessantes do Shell, do Python. E quais são elas? Serão as operações. Ok? Eu vou escrever bem aqui, ó. A igual a B. Não, perdão. A igual a 1. B igual a 2. E C igual a 3. Ok? Essas variáveis, que são variáveis, né? Essas variáveis precisam ser apenas numérica? Não. O Python, assim como todas as linguagens, ele aceita vários tipos de variáveis, essas clássicas, né, como inteiras, ponto flutuante de dupla precisão, ou double, né, real, strings, arrays. Então ele aceita uma variedade de variáveis, de tipos de variáveis, ok? Como eu falei antes, eu vou ensinar para vocês agora as operações. Vou chamar agora uma variável de d igual a... A primeira operação que nós vamos aprender é somar. D é igual a mais B. Ok? E eu vou escrever agora aqui, ó, print D. 1 mais 2 é 3. Ok? Agora eu vou pegar outra variável, vou chamar ela de E. Igual a C vezes... perdão. E é igual a C, igual a B vezes C. Ok, nós aprendemos o primeiro que é o mais, sinal de somar. Agora nós vamos multiplicar. Print E. Então é assim que vocês multiplicam duas variáveis, ok? Agora nós vamos para subtrair. Eu vou dizer que F é igual a C, que é 3, menos A, que é 2. Ok? Print F. Resultado de 3 menos 1 é 2. Agora está faltando divisão. Vocês têm que tomar cuidado com divisão, porque divisão de números inteiros é muito complicado, porque tem aquela questão, a resposta é 0, a sobra 0, sobra 1, sobra 2. Então muitas vezes isso pode complicar o seu código, pode aparecer um número inesperado, se vocês fizerem de forma incorreta ou não entender exatamente o processo. Vamos dizer o seguinte: C é igual a 3 dividido para 1. Ok? Só por exemplo. Print G. Não. 3 dividido para 2. Print G.
Então, 3 dividido para 2 é igual a 1. E isso está certo, só que ele não lhe diz aqui que sobrou 1. Ou seja, ele não deu um número muito preciso, ele deveria dar algo como 1,5. Exatamente 1,5. Então, o mais aconselhável é vocês utilizarem um ponto flutuante, né, um double. Eu vou ensinar mais na frente essas coisas. O próximo comando agora, nós já fizemos soma, multiplicação, subtração, divisão. O próximo comando agora é o modal. O que é o modal? Também presente em outras linguagens. É o resto. Como assim o resto? Toda operação de divisão, ela tem uma sobra. E essa sobra é o que vai aparecer no modal. Okay? Isso é muito útil em alguns procedimentos. Parece que para encontrar números primos é interessante usar o modal. Okay? Vamos, por exemplo, dizer que A é igual a modal de 40. Vamos fazer um número menorzinho para nós entender melhor. 10 dividido para 3. A resposta de 10 dividido para 3 é 3 e sobra 1. Então, esse 1 é que vai ser retornado. Mas eu confundi aqui, eu usei sinal de divisão. Ele é um número próprio, quer dizer, ele tem um caractere próprio, que é esse caractere de porcentagem. Ou seja, 10 modal de 3, aí print h é igual a 1, ok? Outro que nós vamos aprender agora é o expoente, ou seja, elevado ao quadrado, elevado ao cubo. Isso que nós vamos aprender. I igual a 10. E como faz isso? Com 2 sinais de multiplicação. Ou esses asteriscos, mas é sinal de multiplicação. 2 deles. Vou dizer aqui, elevado a 2, por exemplo. Print I 100, porque 10 elevado a 2 é 100. Outro exemplo, utilizando expoente. 4. 10 elevado a 4 é igual a 10.000. Bom, pessoal, eu vou mostrar mais uma pequena coisa. Somente isso aqui, ó, string st. Eu vou chamar só de st. Igual a olá. Print st. Então, é só para mostrar uma string, né? St é igual a olá, eu falo print st. Bom, por hoje é só. Obrigado por vocês acompanharem essa videoaula. Não se esqueçam de clicar em gostei. Se vocês quiserem, vocês podem adicionar o canal para receber informações sobre novas postagens. Por hoje é só. Obrigado pela atenção. Se vocês quiserem sair do shell do Python, vocês vão digitar Ctrl D. Então ele vai sair do terminal do Python. Obrigado. Tenham um bom dia.